Em fevereiro de 2026, manifestantes iranianos queimaram uma estátua de Baal, decorada com a estrela de Davi nas comemorações da Revolução Islâmica. A cena foi transmitida ao vivo para o mundo inteiro. Em março de 2026, o líder supremo do Irã foi morto em meio a ataques coordenados entre Estados Unidos e Israel. O mundo parou. Entre lideranças religiosas e comunidades online ao redor do mundo, cresceu imediatamente a tentativa de conectar esses fatos a profecias bíblicas sobre eventos anteriores à segunda vinda de Jesus. E não é por acaso. Há 2000 anos, Jesus descreveu com precisão os eventos que marcariam a proximidade do seu retorno. Guerras e rumores de guerra, nação contra nação, Israel como foco central da geopolítica mundial, o evangelho sendo pregado em todas as nações, o amor dos homens esfriando, e o surgimento do cenário para o maior engano da história. A pergunta que está sendo feita em silêncio por milhões de cristãos em 2026 é: estamos chegando lá? Hoje vamos abrir Mateus 24, Lucas 21 e o Apocalipse, e examinar 7 sinais específicos que Jesus e os profetas descreveram como marcas da proximidade do seu retorno. E você vai ver que alguns deles já se cumpriram. Outros estão se cumprindo agora, e pelo menos um está tão avançado que vai te deixar sem fala. Fique até o final, porque o 7º sinal é o que muda tudo. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino. Posto vídeos todos os dias, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Sinal 1. Guerras e rumores de guerra em escala e intensidade sem precedente. Jesus em Mateus 24, 6, 7 disse: ouvireis guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Mas o detalhe que a maioria das pessoas perde é o que Jesus disse logo antes: vede que não vos turbeis, porque é necessário que isso aconteça. As guerras não são sinal de que Deus perdeu o controle. São sinal de que o cenário profético está avançando exatamente como declarado. Em 2026, o mundo experimenta simultaneamente o conflito Israel-Irã com a morte do líder supremo iraniano, a guerra ainda em curso na Europa Oriental, tensões crescentes no Estreito de Taiwan entre as maiores potências nucleares do mundo e instabilidade em múltiplas regiões da África. A convergência simultânea desses conflitos é sem precedente na história recente. Sinal 2. Israel como pedra pesada para todas as nações. Zacarias 12:3 previu que nos últimos dias, Jerusalém se tornaria uma pedra pesada para todos os povos, e que todos os que tentassem movê-la seriam despedaçados. Em 1948, Israel era um estado recém-nascido sem relevância geopolítica. Em 2026, cada decisão das grandes potências, dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da União Europeia, é calculada em relação ao que acontece em Israel e Jerusalém. Uma nação de menos de 10 milhões de pessoas ocupa mais espaço nas discussões globais do que países com centenas de milhões de habitantes. Isso não é política, é profecia cumprida. Sinal 3. A apostasia e o arrefecimento do amor. Jesus em Mateus 24:12 disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Paulo em 2 Timóteo 3 descreveu os homens dos últimos dias com uma precisão que parece uma descrição da cultura de 2026. Amadores de si mesmos, amadores do dinheiro, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, ingratos, sem piedade, sem afeto natural.
Você reconhece esse retrato? Em cada noticiário, em cada estatística de saúde mental, em cada pesquisa sobre solidão, fragmentação familiar e colapso dos vínculos que sustentavam a civilização ocidental. O resfriamento do amor não é uma metáfora poética. É uma descrição clínica do que estamos medindo em 2026. Sinal 4. A tecnologia que torna possível o controle global. João, em Apocalipse 13, descreveu um sistema onde ninguém poderia comprar ou vender sem uma marca específica. Por 2000 anos, essa profecia parecia impossível de implementar tecnicamente. Em 2026, a infraestrutura para esse sistema está sendo construída em tempo real. Mais de 130 países desenvolvendo moedas digitais de bancos centrais. Identidade digital unificada sendo implementada. Inteligência artificial com capacidade de monitorar comportamentos individuais em escala global. E aqui está o que mais impacta. Essa tecnologia não está sendo construída com intenção maliciosa. Está sendo construída com objetivos legítimos. Mas cada peça é exatamente o que o sistema do anticristo precisará para funcionar. O palco está sendo montado e quase ninguém percebe. Sinal 5. O terceiro templo sendo preparado. Para que o anticristo se sente no templo de Deus e se proclame Deus, como Paulo descreve em 2 Tessalonicenses 2, o templo precisa existir. O Instituto do Templo em Jerusalém já completou a fabricação de todos os utensílios sagrados para o terceiro templo. Os candelabros de ouro puro, as vestimentas sacerdotais, a coroa do sumo sacerdote, com a inscrição em hebraico Santo ao Senhor. Sacerdotes levíticos estão sendo treinados em rituais que não eram praticados há 2000 anos. E em 2024, 5 vacas ruivas, necessárias para a purificação cerimonial, foram importadas dos Estados Unidos para Israel pela primeira vez documentada em 2000 anos. Por 2000 anos esse sinal parecia impossível. Em 2026, todos os elementos práticos estão no lugar, exceto um acordo político que permita a construção. E os conflitos de 2026 estão mudando o cenário geopolítico de Jerusalém de formas que eram impensáveis há apenas 2 anos. Sinal 6. A coalizão de Ezequiel 38 formando-se. Ezequiel 38 descreveu uma coalizão específica de nações que nos últimos dias marcharia contra Israel. Pérsia, o Irã. Rosh, identificado com a Rússia, Turquia, Líbia, Sudão. Em 2026, essa coalizão não é teoria. A aliança militar entre Rússia e Irã está documentada e ativa. A Turquia se afastou progressivamente do Ocidente. A influência russa na Líbia é real e crescente. Nenhum analista geopolítico pode explicar apenas com base em interesses nacionais por que essas nações específicas estão se alinhando. Ezequiel explicou há 2600 anos. Chegamos ao 7º sinal, e este é o que a maioria dos canais proféticos nunca menciona. Sinal 7. O Evangelho sendo pregado a todas as nações. Jesus em Mateus 24:14 disse: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse é o único sinal que Jesus conectou diretamente à chegada do fim. Não as guerras, não os terremotos, não o anticristo. A pregação do evangelho a todas as nações. E aqui está o que está acontecendo agora, que nenhum noticiário está cobrindo. A Igreja Global está mais próxima de cumprir esse mandato do que em qualquer outro momento da história.
tradução bíblica completada em mais de 3.000 idiomas. Transmissões ao vivo de adoração chegando a nações fechadas ao evangelismo tradicional. O movimento de crescimento da igreja no Irã, dentro de um dos países mais hostis ao cristianismo do mundo, com milhões de downloads de Bíblias por pessoas que arriscam a vida para ter acesso. Missões digitais alcançando regiões que jamais teriam acesso a um missionário presencial. O sinal mais importante para a volta de Cristo não está no Oriente Médio. Está na expansão silenciosa do Evangelho que está acontecendo simultaneamente ao colapso geopolítico. Deus está terminando o trabalho antes de encerrar o capítulo. E quando o trabalho terminar, o fim virá. Assim como Jesus disse, 7 sinais, 7 marcas da proximidade do retorno de Cristo. E em 2026, pela primeira vez na história, todos os 7 estão simultaneamente presentes e avançando. Isso não significa que Jesus volta amanhã. Ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus foi explícito sobre isso. Mas significa que a estação está clara, e Jesus também foi explícito sobre isso. Quando vires todas estas coisas acontecerem, sabei que o tempo está próximo. Os primeiros discípulos de Jesus viram a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo e pensaram que era o fim. Cada geração desde então apontou para eventos de sua época como sinais do fim iminente. Mas nenhuma dessas gerações tinha Israel como nação. Nenhuma tinha a tecnologia para o controle econômico global. Nenhuma tinha a coalizão de Ezequiel 38 formada. Nenhuma tinha o terceiro templo sendo preparado. E nenhuma tinha o evangelho alcançando toda a nação simultaneamente através de tecnologia digital. A nossa geração tem tudo isso, ao mesmo tempo. Para o crente, isso não é motivo de pânico, é motivo de urgência e de esperança. Urgência de alcançar quem ainda pode ser alcançado. E esperança de que o sofrimento desta geração não é o capítulo final. O último capítulo é Cristo reinando. E ele está mais perto do que qualquer geração anterior pôde reconhecer. Jesus não deu esses sinais para assustar. Deu para preparar. Para que quando as coisas acontecessem, os seus soubessem o que significavam. Para que o medo do mundo não contaminasse quem tinha acesso ao roteiro. E há algo mais no texto de Mateus 24, que a maioria das pessoas passa rápido demais para perceber. Logo depois de descrever todos esses sinais, Jesus conta a parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 insensatas. E a diferença entre elas não é fé ou ausência de fé. Todas as 10 eram virgens. Todas esperavam o noivo. A diferença era a preparação. As prudentes tinham azeite nas lâmpadas. As insensatas tinham as lâmpadas, mas não tinham azeite suficiente. Não é suficiente saber que Jesus volta. É preciso estar preparado quando ele vier. Os 7 sinais não são para criar obsessão com datas. São para criar urgência de preparação. Para você que está vendo os sinais, o tempo de preparar é agora, não quando o 7º sinal estiver mais avançado. Agora. E para os que você ama, que talvez ainda não entendam o que estão vendo nas notícias, compartilha este vídeo, porque a diferença entre as virgens prudentes e as insensatas pode ser uma conversa que você ainda não teve. Novo vídeo amanhã às 19 horas. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder. Porque continuamos desvendando as linhas do Apocalipse. Uma profecia de cada vez.